E aí galerinha, tudo bem? Cheguei aqui onde deveria ter água, que é saindo justo dessa pedra que o tripé tá apoiado aí. Não tem água, tô pisando justo onde devia estar saindo a água. Ela escorre pra cá assim. Era só um filetinho de água. Só um filetinho, mas não deu certo não. Queria falar hoje na situação de dar caca nas coisas, como a gente comentou lá no vídeo do apagão. O que a gente teria que fazer, né? Surgiu uma conversa no meu meio, não vou expor ninguém nem falar com ninguém, mas a conversa era mais ou menos a seguinte: e se der merda um dia, se der um apagão definitivo desses por tempestade solar, ou se acontecer uma guerra aqui e a gente ficar numa situação de guerra constante, e se a gente tiver um problema, um SHTF geral aqui. Vamos deixar claro que eu tenho poucos contatos por aqui, eu tenho poucos amigos e poucos parentes. Então eu tive respostas do tipo: não, eu viria para tua casa, que você sabe como é que você tem que se virar, ou eu iria com vocês para sua rota de fuga. Perguntei para alguns amigos também próximos e a reação foi a mesma. Eu sei que eu tenho vizinhos que também pensam mais ou menos assim, eu acho. Do tipo, vou colar ali no que está mais preparado, alguma coisa assim. Ou vou estar ali perto de quem tem mais recurso. Eu acho importante a gente ter essa conversa com as pessoas próximas e deixar claro algumas coisas do tipo... Eu acho que se a pessoa está decidida a começar a se preparar e tal, e ela te pede um help, te pede uma ajuda para você ensinar coisas para ela, para ir para o meio da natureza com ela, para ensinar, né, basicamente as coisas que ela precisa ter para estar preparada, eu acho excelente, válido, maravilhoso. Agora, quando a pessoa não quer se preparar, mas tem claro na cabeça dela, e você sabe que a intenção dela é que numa emergência você é o ponto seguro dela, eu acho muita responsabilidade que terceiros estejam dependendo do teu conhecimento para sobreviver numa situação real de SHTF. Eu não gostaria de estar responsável pela vida de ninguém, nem pela saúde de ninguém, que não fosse os 4 membros da minha família, que é a minha mulher, os meus 2 filhos, a minha menina e o meu menino. Entendeu? Eu nem incluo nisso, por exemplo, sei lá, nenhum outro parente. É a minha linha sanguínea direta, que é os 2 filhos e a pessoa que eu escolhi para casar. O resto, desculpa, eu não posso ser responsável pela vida de outras pessoas. E isso choca as pessoas. As pessoas não querem ouvir isso de você, elas não estão preparadas para ouvir isso de você. Principalmente familiares muito próximos em sangue, assim, que não são a família que você casou e escolheu para ter filhos. Familiares próximos geralmente não entenderiam isso, do tipo, meu, numa eventual emergência, cada um por si, Deus por todos, desculpa aí, entendeu? Mesmo que eu tenha menos recurso do que o meu parente, eu não tenho nem a cara de pau e nem a covardia de depender desse parente numa situação merda, que eu não gosto disso, de depender das pessoas. Já tive que pedir ajuda para as pessoas. Meu sogro me ajudou pra caralho na minha vida, meu cunhado me ajudou pra caralho, meu outro cunhado me ajudou pra caralho quando eu cheguei aqui também. Isso é outra situação, alguém te ajudar durante a tua vida, porque você precisa, e eu sou gratíssimo a todo mundo que me ajudou.
Mas uma situação de sobrevivência, velho, que tipo, ou você faz alguma coisa, ou tua família vai passar fome, ou a guerra vai chegar até a tua família, até os seus filhos, a sua esposa, aí é outra situação, velho. Aí acabou a situação normal e corrente do dia a dia. Não dá para você ter esse pensamento. Infelizmente é isso. Muita gente não quer nem ouvir esse tipo de coisa. Muita gente nem está preparada para ouvir isso. A maior parte das pessoas não tem o psicológico para entender uma situação dessa. De jeito nenhum. Principalmente o tipo de pessoa muito apegado, muito família, muito festa final de semana com todo mundo. Esse tipo de pessoa não está preparado para ouvir determinadas coisas assim. Porque ele acha que numa situação dessa o ideal é reunir todos os parentes da família toda em um único lugar e ali todo mundo vai ser uma grande comunidade feliz. E quanto mais gente, mais recursos você precisa para manter essas pessoas. Tá vindo pessoas ali, eu vou parar o vídeo. Então, continuando, eu não tô falando que você não tem que ajudar as pessoas. Tava passando pessoas aqui perto, aí eu não queria ficar falando por causa da minha vergonha. Bom, continuando. Não quero dizer que você não tem que ajudar as pessoas, eu acho que você tem que ajudar sim. Tem que ser solícito sim, tem que dar um recurso ali, dar um abrigo até se a pessoa não tiver condição. Mas se a pessoa estiver disposta a sobreviver também. Se a pessoa não estiver disposta a sobreviver e aprender as coisas, aprender as coisas necessárias, tipo caçar, buscar água, construir um refúgio, navegar, seguir em rota e fazer as coisas necessárias para o grupo. E se você, bom, você já conhece as pessoas do seu entorno, se você acha que essa pessoa não vai colaborar com isso, tá? Porque por A ou por B, ou sei lá, porque é vegetariano e não vai comer um animal, amigo, não duvide nem um segundo de deixar essa pessoa para trás, porque ela vai atrapalhar a tua sobrevivência, vai atrapalhar a sobrevivência da tua família, vai atrapalhar a sobrevivência dos seus filhos no caso da emergência. E essa pessoa não pode estar com você, cara. Vai ser um estorvo. É duro isso, é triste, é duro e é cruel. Mas é a real, velho. Então, numa situação aí de sobrevivência, cara, mantenha perto de você quem estiver disposto mesmo, com disposição. Quando eu falo disposto do exército. Quando alguém estiver disposto a contribuir 100% para a sobrevivência do grupo. Se alguém que não está disposto, amigo, tchau. Não importa quem seja, velho. Pai, mãe, irmão, tio, cunhado, primo, meu vizinho, velho. Não importa quem seja. Só lembra que a tua esposa e os teus filhos são sua responsabilidade. Então, essas pessoas você não pode excluir do teu meio. Com o problema A, B ou C que eles tiverem, é tua responsabilidade manter eles como homem. Então, tirando esse único caso aí da mulher e filhos, o resto, amiguinho, se não contribuir, tchau. Você não vai exceder os seus recursos a coisa que você tem de mais importante para pessoas que não estão envolvidas aí no mesmo processo que você, ou nem se prepararam para isso. Eu vou mostrar aqui para vocês a pedra de onde devia sair a água. Pera aí, devia estar saindo água daqui, ó, desse lugar aqui. Eu não sei se é por causa das secas que teve aqui, do que é. Devia estar saindo água daqui, não daqui de cima, daqui saía água antes. Escorria para cá, tal, vinha pelo chão. E aí, ó, a marca aqui de onde escorria. Tanto é que foi erosionando toda essa região aqui, ó. Lá para baixo, tudo é erosão aqui, ó, da água. E não tem água. Isso de não ter água aqui vai me forçar agora a uma coisa muito ruim que eu não queria. Sentei na pedra aqui para ficar mais confortável.
O que eu não queria? Eu não queria ter que buscar outra rota. Bom, se você chegar até aqui nesse vídeo, era um vídeo rápido mesmo. Não é um dia de rota, mais dicas e coisas de sobrevivência mesmo. Não vou colocar na playlist de dias de rota. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Espero que não tenha ficado muito longo. Vou cortar aí um monte de coisa para não ficar largo demais, com muito blá blá blá, que eu tenho notado que eu falo demais e explico de menos. Deixa o like, compartilha com seus amiguinhos aí. Se inscreve no canal, por favor. A gente tá precisando chegar a 500 inscritos mínimo e 1000 inscritos para começar a ser monetizado. Vou deixar aqui do lado aqui como é que tá as estatísticas do canal para vocês verem que tá sofrido de começar e de ter inscritos, que é a primeira coisa que o YouTube exige, é 1000 inscritos e 4000 horas assistidas. E esse é o segundo ponto. Cara, eu amo vocês que assistem os vídeos, mas tem uma galera que assiste só um pedacinho do vídeo, ou fica pulando partes do vídeo, só assiste picado, ou assiste em 2x de velocidade. E isso aí pro YouTube me dá tempo de visualização, é péssimo, e eu preciso acumular 4000 horas para chegar a ser monetizado, mais os 1000 inscritos lá que eu preciso. Se você quiser dar uma força, obrigado, tá? Se você quiser contribuir com alguma coisa, tem aí o PayPal, eu sempre deixo por se acaso, vai que algum ricão da vida aí, algum playboy da vida aí, que se encanta pelo assunto, quer ajudar o fudido aqui. E nós moramos na Europa, mas nós não tem grana não, irmão. Nós moramos na Europa, mas nós é tudo fudido aqui, nós é tudo peão nessa porra. Então, se inscreve aí e assiste o vídeo inteiro, mano, você já ajuda pra caralho, pra caralho. Se você é um sobrevivencialista raiz aí, meu, um cara da floresta, um cara da natureza, se inscreve aí nessa porra aí, larga a mão de ser fresco e, mano, dá uns like aí, comenta e compartilha com seus amiguinhos, faz seu pai assistir, faz seus vô assistir essa merda. É sem frescura, velho. Aqui é um canal sem frescura, não tem esse negócio de muito blá 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 e frescurinha não. Entendeu? Aqui não é um canal de turismo não. Quer falar, canal de turismo tem um monte, eu adoro os canais de turismo, de coisa bonita, e tal, natureza com aquelas cenas cinematográficas, até tento fazer umas porcaria, mas não sai. Então aqui é modo raiz, irmão. Se você gosta do modo raiz, vem com nós. Se inscreve aí na parada e até o próximo vídeo.